Pronto, começou. Bom, pessoal, bom dia, então. Obrigado aí pela participação de vocês. Hoje estamos aqui promovendo mais uma sessão, tá, dessa série de webinários que a TD Cinex está promovendo com relação a Google Cloud, tá, e Workspace. Hoje, especificamente, vamos falar de GCP, a parte de backup e DR, tá? Então, é um tema que assim, é extremamente recorrente, né, tal, a gente sempre verifica um, uma, uma necessidade, uma procura muito grande com relação a esse tema, tá? E é isso que a gente vai explorar hoje aí nos próximos minutos, tá? Então, basicamente, qual é o conteúdo que a gente vai explorar, tá? Então, vamos falar um pouquinho, dar uma introdução, tal, vamos falar um pouquinho de conceitos, tal, coisas que a gente ouve muito falar, tal, RPO, backup, disaster recovery, tal, o que é o serviço de backup DR do Google, tá? Dar uma visão geral, falar sobre os componentes, tá, da arquitetura, tipos de dispositivos de backup, recuperação, tipos de armazenamento, em que volumes você pode fazer esse armazenamento dentro do GCP, benefícios e principais recursos. Tá? Então, fazendo uma introdução, tá? A gente sempre ouve falar muito, tá, de backup e recuperação de dados. Tá? É muito, é muito comum esse tema, tá? Poxa, perdi meus dados. Poxa, recupera o último backup. Poxa, eu não tenho backup, não ativei backup e tal. Então, quer dizer, é, é um tema que nos dias de hoje, tá? No dia a dia de cada um de nós, tal, é muito recorrente, tá? Então, com a profusão, tá, de formas, tal, de armazenamento, a grande quantidade de dados que nós trabalhamos a cada dia, tá? É extremamente comum a gente estar sempre recorrendo a esse tipo de informação, e quando a gente perde, seja por que motivo for, perde acesso a esses dados, acaba dando uma dor de cabeça, principalmente se você não fez um backup, tá, dos seus dados. Então, de um modo geral, tá, se a gente pegar e extrapolar isso daí para o âmbito de uma empresa, tá, então, para ela ter uma rotina eficiente, uma infraestrutura sólida de TI, é necessário que ela disponha de uma política de backup e recuperação de dados. Tá? Essa política é responsável por garantir a recuperação de dados de uma forma otimizada, no menor tempo possível, sem prejudicar a produtividade da empresa, tá? Evitando, assim, perdas e extravios de informações importantes, tá? Então, é importante que os profissionais, tá, dominem essas técnicas, tá, para garantir uma boa execução do backup e recuperação e assegurar uma margem de erro segura e confortável, né, para os casos de ameaça ou, eventualmente, instabilidades que venham ocorrer dentro da rede da empresa. Dando, tá, um ou alguns passos atrás, então, então é importante a gente pegar e visitar, digamos assim, tá, alguns conceitos, tá? Conceito de backup, o que que é? Tá? O que que é o backup? É o processo de fazer cópia de dados importantes e armazená-las em um local separado de onde efetivamente, tá, esses dados estão rodando, tá? Qual que é o objetivo? Tá?
O objetivo da gente pegar e gerar essa cópia de segurança. É exatamente isso, tá? É uma proteção contra perda, corrupção de dados, tal, ou exclusão acidental, entre outros. Tá? Isso daí, caso haja algum problema, tá, com os dados originais, tá, é possível recuperá-los a partir das cópias de backup. Então, existem uma série de tipos de mídias, tá, que a gente pode recorrer exatamente para pegar e armazenar essas cópias, tá, de segurança. Tá? Então, você pode pegar e utilizar disco rígido externo, no nosso dia a dia, né, tal, a gente pode pegar e a gente, como usuário, tá, normalmente a gente acaba recorrendo ao HD externo, tal, e no ambiente de empresa, tá, fitas magnéticas, servidores em nuvem, e ou até mesmo dispositivos especificamente tal para esse tipo de utilização, tá, dispositivo de armazenamento em rede ou os NAS. Tá? Então, existem diferentes tipos de backup, né? Então, você tem um backup completo, tá? É o que a gente normalmente utiliza e faz num primeiro momento, tá? Os backups diferenciais e incrementais, tá? Cada um com suas próprias características, né? Os diferenciais, tá? Eles rodam, digamos assim, um algoritmo que vai pegar e vai identificar o que que, o que teve de diferente entre a última vez que você fez um backup completo, tá? E aquele backup que está programado, tal, ele só vai pegar e vai fazer a diferença, colocar a diferença. O incremental, o conceito é mais ou menos o mesmo, tá? Disaster Recovery, tá? O que que é o Disaster Recovery? Tá? O Disaster Recovery, ele envolve, tá, um conjunto abrangente de políticas, procedimentos e ferramentas para recuperação de sistemas, aplicativos e dados, tá, após um desastre de grandes proporções, tá? Qual que é o objetivo? É minimizar o tempo de inatividade, tá? Ou seja, o tempo de downtime, tá? E restaurar a operação normal dos sistemas o mais rápido possível. Tá? Então, esse processo, tá, de disaster recovery, ele pode envolver a restauração dos dados a partir dos backups, ele pode envolver a recuperação de servidores e aplicativos, sistemas secundários ou em nuvem, tá? E também a implementação de medidas de contingência para garantir a continuidade dos negócios, né? Então, os desastres, tá? Eles podem ser causados por eventos como falha de hardware, tá? Isso num exemplo, vai, digamos assim, tá, de um ambiente on-premises, tá? Uma falha no servidor, tá? Pode ser causado por ataque cibernético, desastres naturais, tá? Um incêndio, inundação no data center que acomoda aqueles dados, tá? Que hosteia, hospeda esses dados, tá? Ou talvez qualquer outro incidente que resulte na interrupção dos serviços essenciais de uma organização, tá? É o famoso, poxa, tropecei no cabo de energia tal que alimentava o servidor, tá? Então, tá? Qualquer incidente desse tipo, tal, então, e que provoque a interrupção dos serviços, tal, ele pode ser considerado tal e pode ser caracterizado como um desastre. Quando a gente pega e fala, tá, de backup, DR e tal, dois conceitos aparecem muito frequentemente, tá, que são o RPO e o RPO, tá? Então, basicamente, tá, o que que é o RPO, tá? O RPO é Recovery Point Objective, tá? Ele está relacionado, tá, à margem de perda de dados que uma empresa pode ter sem afetar as suas operações. Tá? Ele é um método de controle para calcular a quantidade limite de dados que uma organização toleraria perder em caso de pane ou paralisação. Poxa, Tani, puta, bem,
É bem complexo isso daí, né? Tá muito técnico, né? Tá bom. Então, na prática, tá, o RPO tem relação com a periodicidade dos backups, tá? Então, por exemplo, tá? Se uma empresa executa backups todos os dias às 17 horas e ocorrer uma pane no servidor às 9 horas da manhã, o ponto de recuperação vai ser às 17 horas do dia anterior, tá? Então, nesse caso, a gente está falando de um RPO de 24 horas. Se a empresa ela faz 2 backups diariamente, a gente tem um RPO de 12 horas. Okay? Então, ele tem a ver com o ponto de recuperação. Tá? É o momento ao qual aquele backup foi feito, foi executado. Eu falei para vocês anteriormente, né, que são dois conceitos que a gente ouve muito quando a gente pega e fala de backup e de DR, tá? O RPO e o RTO, tá? O que é o RTO? Tá? O RTO, o Recovery Time Objective, tem a ver com quanto tempo a equipe de TI levará para restabelecer o ambiente ou o sistema, tá? Então, ele representa o período máximo de tempo, tá, que o sistema vai levar para voltar a operar após uma parada ou pane. Tá? Esse tempo, esse período, ele considera, tá, e inclui tá, o download dos dados, tá, ou seja, a recuperação dos dados que foram salvos, né, foi feita uma cópia de segurança, tá, eventuais reinstalações, tá, dos aplicativos, tal, dos softwares que estavam rodando, das atualizações, tá, eventualmente, tá, etc. Vamos lá, vamos falar um pouquinho do que é, tá, o serviço de backup DR, tá? Então, dentro do Google, tá, o Cloud Backup DR é uma solução de backup e recuperação de desastres avançada, centralizada e para cargas de trabalho híbridas e baseados na nuvem, tá? O serviço de backup e recuperação de desastres permite que você recupere os dados rapidamente, dando suporte à retomada rápida de operações críticas de negócio. Beleza, tá? Isso daqui vem bem ao encontro daquilo que a gente pegou e falou anteriormente sobre os conceitos, tá, de backup e DR. Tá? O que é importante aqui a gente pegar e ter em mente, tá, é que backup e DR, tá, é um serviço de SaaS, tá? É Software as a Service. A arquitetura do serviço inclui vários componentes que oferecem o serviço de forma conjunta. Tá? Então, é, ah, é um, é um, é, é uma VM, não, ele é um serviço, é um software, tá? Por si só é um serviço, tá? Que está rodando debaixo de uma arquitetura, tá? De Google Cloud. O Backup DR Service, ele armazena os dados de backup no seu formato original, tá? De uma forma legível pelo aplicativo que vai estar fazendo uso desses dados, tá? E resultando na disponibilização de muitos workloads diretamente no armazenamento de backup de longo prazo ou, tá? No backup quente, vai, digamos assim, sem a necessidade de movimentação ou conversão demorada de dados, tá? Então, ele vai digamos assim, fazer uma cópia de segurança, tá, dos dados no formato original. Ele não vai fazer uma conversão, tal, nem nada do tipo, tá? De forma que na hora da recuperação eu tenha um período de tempo que eu tenha que gastar para reconversão desses dados para que ele seja legível novamente pela aplicação. Tá? Depois que um backup completo é executado, tá, os dados
tá? Os aplicativos gerais, as máquinas virtuais VMware, as máquinas virtuais do Compute Engine, os bancos de dados ou sistemas de arquivo, tá? Tem o backup incremental, ou seja, tá? Ele só vai adicionar um backup, tá? Daquilo que foi alterado desde o último backup completo, tá? Então, por exemplo, eu rodo um backup completo, por exemplo, na segunda-feira, tá? Na terça, na quarta, na quinta, na sexta, tá? Nos outros dias eu vou executando backups incrementais, tá? Então, imagina o seguinte, se você tem uma pane, um desastre que ocorre na sexta-feira, tá? Então, o que você tem que restaurar, tá? Para ter o teu sistema de novo no ar. Tá? Então, você pega e restaura o backup completo que foi executado na segunda-feira e os incrementais que foram executados na terça, na quarta e na quinta. Tá? De forma que você tenha o teu conjunto de dados, tá? Até a quinta-feira, restaurados na sexta-feira. Então, todos os backups, eles são executados em um dispositivo, tá, de backup ou recuperação. Esse dispositivo ele pode estar localizado na mesma região e zona do workload, tá? Isso a gente falando em termos de Google Cloud, né, de GCP, tá? Os dispositivos de backup e recuperação, eles são gerenciados através da console, tá, de gerenciamento, tá? Que utiliza metadados de objeto e trabalho fornecidos pelo dispositivo de recuperação e backup, tá? De forma que você tenha controle e ciência completa, geral, tá? De cada um dos conteúdos que foram salvos, tá? Foram feitas as cópias de segurança, tá? Então, esse essa console de gerenciamento, tá, ela permite que você simplifique, tá, o plano de proteção e armazenamento de dados. Tá? Então, você tem uma visão completa e geral dos dados que estão lá tal, e a que se referem. Então, aqui tá, você tem mais ou menos uma visão geral, tá, do, dos, do, de uma estrutura, tá, de backup DR, tá? Então aqui você tem, tá? Você fazendo aqui, você tem o sistema de backup IDR, tá? O serviço de backup IDR, que está apontado para quê, tá? Para aqueles sistemas, digamos assim, que você quer gerar as cópias de segurança, tá? Então, você tem as bases de dados, tá? As máquinas virtuais do Compute Engine, as máquinas virtuais, tá? de VMware, que eventualmente você tenha no teu ambiente, tá? Os seus sistemas de arquivos, tá? E, através, tá, do serviço de backup IDR, tá? Então, você consegue ter aqui no final, tá? Então, você vai ter o backup, as cópias de segurança, tá? Do Compute Engine, tá? Das máquinas virtuais do Compute Engine, tá? Armazenadas como snapshots, tá? Em ambientes de disco persistente, tá? E aqui embaixo, tá? O equivalente, tá? Então, você vai ter os backups, tá? Tanto das máquinas virtuais, tá? Que estão rodando debaixo de um ambiente VMware e, tá? Dos bancos de dados, tá? Que você pode estar fazendo as cópias de segurança, seja no ambiente de disco persistente, ou talvez num cloud storage, seja ele nearline, coldline, dependendo ah, da, da sua necessidade, digamos assim, de acesso a esses dados. Tá?
Então, vou falar um pouquinho, tá, dos componentes da arquitetura, tá, do serviço, tá, de backup IDR. Tá? Então, a arquitetura do backup IDR, tá, é fornecida por alguns componentes. Tá? Então, você tem, um deles é a console de gerenciamento. Tá? Então, o console de gerenciamento ele serve, tá, como um dispositivo, tá, um dashboard, tá, para você pegar e fazer o gerenciamento dos dispositivos de backup e recuperação. Tá? Então, cada implantação de backup DR, tá, inclui um único console de gerenciamento, que gerencia qualquer dispositivo de backup e recuperação que esteja sendo utilizado para aquele processo ou para aquele ambiente. Você tem outro componente, tá? São os dispositivos propriamente ditos, tá? De backup e recuperação, tá? Então, o dispositivo de backup e recuperação é exatamente o movedor de dados, é o elemento que vai fazer a captura, vai fazer a movimentação e a gerência, tá? Do ciclo de vida dos dados de backup da empresa, tá? Então, é ele que vai pegar e vai fazer efetivamente a captura, vai identificar se aqueles dados são dados antigos, são dados incrementais, tal, exatamente para pegar e fazer aquelas cópias de segurança que a gente pegou e citou anteriormente, né? Seja ele num backup completo, seja ele num backup diferencial ou incremental. Tá? Terceiro elemento, tá? Terceiro componente da arquitetura, então, são os agentes de backup e recuperação de desastres. Tá? Então, o agente de backup e recuperação de desastres é o software, tá? Que chama as APIs nativas do aplicativo para capturar com eficiência os dados, tá? Dos aplicativos de produção. Tá? Então, é ele que vai permitir que você pegue e capture os dados de maneira incremental, contínua, ele fornece o reconhecimento do aplicativo no momento da recuperação. Tá? Então, esse agente é instalado nos hosts dos aplicativos onde residem os aplicativos a serem protegidos. Tá bom? É, vamos falar agora dos tipos de dispositivos de backup e recuperação. Tá? Então, você tem alguns tipos de dispositivos e que são otimizados para diferentes cargas de trabalho. Tá? Então, quando você tem, por exemplo, a necessidade de fazer backup das máquinas virtuais do Compute Engine, tá? Você tem um tipo de dispositivo específico. Ah, tal, não, na verdade eu quero fazer o backup das máquinas virtuais que estão rodando debaixo do GCVE, tá? Do ambiente VMware, tá? É outro tipo de dispositivo. Ah, eu quero fazer uma, uma cópia de segurança, um backup, tá? Dos meus bancos de dados e dos sistemas de arquivos, tá? Então, você pode escolher o tipo de dispositivo, tá? Que melhor atende às necessidades, tá? Então, você tem dispositivo otimizado para VM, para máquinas virtuais do Compute Engine, né? Então, você vai lá, tá, na console e tal, e seleciona a opção, se você quiser fazer backup apenas de instâncias do Compute Engine, tá? Então, por padrão, esse dispositivo ele vai adicionar uma máquina do tipo E2, Standard 4, tá? Com capacidade mínima de disco permanente de 10 GB. Tá? Então, esse dispositivo ele pode gerenciar até 5.000 máquinas virtuais do Compute Engine. Tá? Então, é um dispositivo otimizado especificamente para a máquina virtual do Compute Engine. Imagina que você precisa, não, eu quero
eu quero fazer cópia de segurança de um outro, de um outro workload, Tani. Tá? Então, quando você precisa fazer o backup, a cópia de segurança, tá? De máquinas virtuais, tá? Que estão rodando, sei lá, debaixo de GCVE, banco de dados ou sistema de arquivo, tá? Você utiliza essa outra opção, que é o appliance otimizado para outras cargas de trabalho, para outros workloads, tá? Então, por padrão, esse dispositivo ele vai adicionar um tipo de máquina E2 Standard 16, tá? Então, basicamente, é, uma quantidade de vCPUs, tal, e normalmente 16 GB de RAM, tá? O tamanho do disco, ele vai depender da quantidade de dados a serem protegidos, tá? Então, você pode escolher o tipo de armazenamento com base no workload que você planeja fazer a cópia de segurança. A gente tem aqui, tá? Vamos falar um pouquinho, tá? Dos tipos de armazenamento, tá? Então, o appliance de backup e recuperação, ele armazena os dados dessa cópia de segurança em instantâneos, né, snapshots do appliance local. Tá? Então, você pode copiar o armazenamento de objeto para retenção de longo prazo, né? Tal um cloud storage e tal, seja ele Codeline ou, sei lá, o archive, dependendo da periodicidade que de repente você precise utilizar, tá? Então, basicamente, o GCP, tá, ele oferece 3 tipos de armazenamento de objetos locais, tá? Então, você tem ali um disco permanente de capacidade mínima, tá? Então, os backups, eles são armazenados como snapshots, tá? Em permanente disks, e não consome o armazenamento local do dispositivo de backup e recuperação, tá? Você pode também fazer o armazenamento em um disco permanente padrão, tá? Então, o disco permanente padrão, ele oferece um armazenamento em bloco, tá? Começando com um disco permanente de 4 tera, tá? Então, isso normalmente é utilizado, tá, para ambientes, tá, em que você está fazendo backup, tá, cópias de segurança de máquinas virtuais, tá, do GCVE, tá? E, de repente, aplicativos de banco de dados ou sistema de arquivo com entrada e saída de médio a alto acesso, tá? E o terceiro tipo, tá? São discos permanentes SSD, tá? Então, o tipo de armazenamento, ele oferece um armazenamento com acesso mais rápido em blocos, tá? Começando com disco permanente de 4 tera, tá? Então, recomendado, normalmente é utilizado, tá, para máquinas virtuais do GCVE, tá? Então, do Google Cloud e VMware Engine, e aplicativos de banco de dados ou sistemas de arquivo com I/Os muito altos, tá? Com muito acesso, tá? Então, vamos lá, vamos falar um pouquinho dos benefícios, tá, que a gente tem utilizando o serviço nativo, vai, digamos assim, tá, de GCP, uh, é, de backup DR, tá? Então, você tem aqui de restaurações a partir de um único ponto, tá? Então, através de uma única console, tá? Você tem ali uma visão e proteção, tá? Bem ampla, tá? De todo do teu ambiente, de todos os workloads, e você faz o gerenciamento através de um único painel central, tá? Então, você tem como visualizar tal casos de uso crítico, recuperação de dados corrompidos, perda de dados, recuperação de ransomware ou clonagem de banco de dados para teste e desenvolvimento, tá? Isso daí também é uma coisa que
a gente vai pegar e discutir, vai discutir um pouco mais à frente. Outro benefício, né, recuperação instantânea e sob demanda, tá? Então você vai lá e estabelece uma rotina de backups incrementais, tá? O serviço ele oferece objetivo de tempo e recuperação, RTO, tá? E recuperação de ponto, recuperação do ponto de objetivo, tal, RPO baixos, né? Então, você faz a restauração rápida das cópias de segurança para retornar às operações comerciais. Então, você tem um regime de backup incremental consistente e permanente, tal, de forma que você tenha, na hora de fazer a recuperação, você consiga fazer isso daí de uma forma bem mais rápida e abrangente dos seus dados. Outro benefício, tá? Você tem uma redução do espaço necessário para armazenamento dos backups, tá? Então, você, com essa estrutura, tá? Com esse recurso, você evita fazer o armazenamento dos dados de forma duplicada, tá? E utilizando, fazendo valer dessa abordagem permanente, tá? Da nossa solução, tá? Então, ele acaba provendo uma eficiência de espaço de armazenamento maior, tá? Então, após o backup inicial, que é o backup completo, a gente faz o armazenamento apenas das mudanças incrementais, tá? Então, isso daí acaba economizando custos e acelera também o tempo de restauração. Os principais recursos, né, da solução, tá? A gente já pegou e falou anteriormente dos backups incrementais permanentes. Então, o backup incremental permanente, ele aproveita o rastreamento dos blocos alterados de maneira eficiente, reduzindo significativamente o tempo necessário para o backup. Ele minimiza o impacto nos servidores de produção e otimiza a largura de banda e uso de armazenamento para um RPO baixo, tá? E também dos custos, tá? Montagem e recuperação instantâneas, né? Então, quando você ativa e acessa as máquinas virtuais e os bancos de dados, tá, do GCVE, então você pega e faz o acesso desses backups que estão armazenados no Cloud Storage, tá, para um RTO baixo. Então, não é necessário a gente fazer a movimentação dos dados de backup para armazenamento dinâmico para acessá-los, tá? Então, você pega e faz o acesso diretamente lá no Cloud Storage. Então, você tem aqui como principal recurso também, tá? Backup ou cópias de segurança do banco de dados, é consistente com os aplicativos, tá? Então, garante que os bancos de dados sejam silenciados, tá? Antes da captura de dados, para backup consistente com os aplicativos que podem ser recuperados rapidamente, tá? Isso daí tem a ver exatamente com aqueles sistemas em que você precisa, tem uma alta taxa, digamos assim, tá? De input de dados dentro desse banco de dados, né? Então, é necessário que você pegue e dê um stop, faça um silenciamento, tá? Antes da captura de dados, exatamente para garantir a consistência desses dados que estão sendo feitas as cópias de segurança, tá? Então, os registros das transações também são salvos em backup a cada 15 minutos, tá? Então, isso daí permite uma recuperação a qualquer momento com um RTO extremamente baixo. Um, R, um RTO e um RPO extremamente baixo. Como principal recurso também, a gente pode pegar e destacar a redução,
tá, da carga operacional, então você reduz os requisitos de armazenamento das máquinas virtuais do Compute Engine e do GCVE, tá? Então, já que os discos seletivos, eles podem ser excluídos do backup, tá? Então, você acaba promovendo uma redução da carga operacional do processo. Acho que a gente pode destacar também a alta compatibilidade com bancos de dados de mercado, né? Solução de mercado, tá? Então, backup e recuperação, tá? Com reconhecimento dos aplicativos de banco de dados e com alta compatibilidade com soluções como IBM Database 2, Microsoft SQL Server, MongoDB, MySQL, Oracle, SAP ASI, SAP HANA, SAP IQ, SAP MaxDB, PostgreSQL e tal. Então, tem uma ampla gama de bancos de dados que você tem compatibilidade aqui e que você pode fazer o backup DR de forma bem segura, tá? Backup entre regiões, tá? Então você tem total controle, tá, sobre os dados de backup, tá? Então você pode armazenar os backups em uma região ou local única, tá? Ou em diversas regiões para atender às demandas de recuperação de desastres e compliance, tá? Então imagina o seguinte, você fazendo cópias de segurança em várias regiões, você aumenta, digamos assim, a confiabilidade da tua da tua política e do teu sistema de recuperação de desastres, no caso de uma pane do sistema. Então, você tem opções de armazenamento alternativo para os backups, tá? Então, você pode oferecer classe, tá? De disco permanente, classe do Cloud Storage para backup. Então, você tem controle total da alternância entre o backup e o desempenho apresentado para atender a diferentes necessidades, tá? Então, esse tipo de operação é um pouco mais crítica, tal, então eu preciso fazer o backup num local de armazenamento, digamos assim, específico e que me permita um RTO menor, tá? Ou, não, apesar de eu manter esse tipo de dado aqui dentro da minha política de backup DR, ele não é tão crítico, então, de repente, eu posso pegar e colocar esses dados dentro de um cloud storage uh, sei lá, um cloud storage, de repente, Codeline ou Archive, tá? Porque de repente, a probabilidade de eu ter que acessá-lo ou ter que utilizá-lo é mais baixa, tá? Então, você tem total controle da utilização dos dispositivos de armazenamento, tá? Para cada tipo de caso. Falar um pouquinho de casos de uso, tá? Então, quando a gente pega e fala numa solução de backup DR, tá? A gente sempre pensa exatamente naquilo, né? Tal, é uma solução de backup, é uma cópia de segurança e um sistema de restauração do sistema em caso de desastre, tá? Mas não é somente para isso, né? Então, a gente pode pegar e fazer, utilizar esse sistema, tá? Esse serviço para fazer um teste de gerenciamento de dados. Como é que é isso? Então, você pode aumentar a velocidade do desenvolvimento, tá, de determinadas aplicações, reduzindo os custos operacionais, tá, utilizando o serviço de backup DR, tá, para criar cópias automáticas de banco de dados de produção. Tá? Então, você pode pegar e gerar várias cópias,
tá, dos seus bancos de dados de produção, tá, para fazer teste de integração. Tá? Então, você não faz isso daí no ambiente de produção, você gera cópias de segurança e trabalha em cima dessas cópias de segurança, tá? Com dados reais. Tá? Isso permite que o processo de teste, desenvolvimento tal, dessas aplicações, tá? Você utiliza uma cópia pontual, totalmente legível, gravável, tal, no banco de dados, tá? Executa um teste de integração com as mudanças e depois você descarta o clone do banco de dados, tá? Quando não for mais útil, não for mais necessário, tá? Então você consegue fazer esse teste, tá? Num, Numa cópia do banco de dados de produção, tá? Simulando um ambiente é, real, tá? Então, consequentemente, você consegue fazer esses testes de integração com seus apps ou, eventualmente, até com aplicações de terceiros para acelerar esse período de desenvolvimento. Recuperação de ransomware. Tá? Então, o serviço de backup DR permite que os usuários identifiquem rapidamente o backup apropriado para uso na recuperação. Tá? Então, dentre as várias cópias incrementais e completas, incrementais, diferenciais, tal, então você pode ativar vários backups pontuais, tá, dos bancos de dados e aplicativos simultaneamente para testar várias máquinas, tá? Então você vai pegar e vai ativar vários pontos, tá, de recuperação, vai, digamos assim, e as ferramentas de segurança podem usar cada um desses backups pontuais que foram restabelecidos, tá? Aí você faz uma análise, tá, de cada um desses ambientes, tal, e seleciona exatamente aquele que melhor for atender aquela tua necessidade de recuperação, tá? Isso daqui é mais ou menos aquilo que eu falei, tá? Então, imagine o seguinte, aqui você tem o teu ambiente de produção, tá? Aqui você tem aquela camada, tá, de segurança, tá? Então, você tem aqui a tua aplicação rodando, tá? Acessando o banco de dados, e aqui você tem o serviço de backup DR do Google Cloud, tá? Rodando. Aqui você tem os dados armazenados, tá? Em Cloud Storage, tá? E você tem aqui um cenário, tá, de recuperação. Tá? Então, você pega e, uma vez ocorrido, tá, o ataque cibernético aqui ao teu ambiente de produção, tá, o que você pode pegar e fazer aqui, tá, nesse cenário de análise ou de identificação ou de validação de qual melhor ponto de recuperação você pode utilizar, tá? Você gera várias cópias, tá? Dos backups ali, tal, considerando os backups incrementais, diferenciais e completos que você tem, tá? E você, identificando, fazendo uma análise, você tem condições de identificar qual que é o melhor cenário para que você tenha condições de fazer a restauração do teu sistema de produção. Ok? Bom, a ideia aqui era ter uma visão geral, tá, do que seria a solução de backup e DR, tá, do Google. E caso, não sei se vocês têm aqui algum questionamento. Acredito que, deixa eu ver aqui se foi colocado algum questionamento.
não tem nenhum questionamento aqui. De qualquer forma, tá? Seguem aqui, estão aqui os meus contatos. Caso vocês venham a ter alguma dúvida com relação a esse tema ou qualquer outro envolvendo a estrutura de GCP e de Workspace do Google, tá? Ahn, por favor, entrem em contato aí conosco, tem aí os meus contatos, tá? E-mail, telefone móvel, fixo, tá? Então, fiquem totalmente à vontade de nos consultar. E, e caso não haja nenhuma dúvida agora no momento, a gente pode encerrar essa sessão, agradecendo mais uma vez a participação de todos vocês e lembrando que esse foi mais uma sessão de uma série de webinários mensais que a TD Cinex está promovendo com relação a Google, tá? Tanto a parte de GCP quanto a parte de Workspace. Tá? Então, agradeço mais uma vez a participação de todos. Tá? Muito obrigado e até a próxima. Então, pessoal, muito obrigado aí pela participação e contem com a gente aqui da equipe Google, aqui da TD Cinex. A gravação ela vai estar disponibilizada no nosso canal, no nosso portal, tá? Da TD Cinex com o Google, e o link vai ser encaminhado para todos os participantes. Bom, obrigado.